Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Renan, tá certo? Nosso grupo vai falar sobre a documentação do software. Nosso grupo é composto por Rodrigo Torres e Maria Isabel, tá certo? Vamos passar aí explicando o que é a documentação do software, como deve ser utilizado o programa, mais utilizado também, e comentários utilizados dentro da programação que ajudam na documentação do software, tá certo? A documentação do software é algo bem controverso na questão dos programadores, na visão dos programadores, no caso, que alguns acham desnecessários e outros acham bem necessária a utilização. Bom, fazendo algumas pesquisas, tendo em vista a utilização e como deve ser utilizado, algumas perguntas simples devem ser respondidas, como, por exemplo, quem vai utilizar o software, quem vai ver a sua programação, quem é o seu público-alvo, qual é o respaldo que essa pessoa irá ter quando ela tiver dúvidas sobre esse programa, sobre o software. Se a resposta está ligada somente ao programador que criou o software, a programação, é, então sim, deve ser feita uma documentação para tirar as dúvidas, independente, para auxiliar o público. Tanto esse público seja composto por administradores, técnicos, colegas ou usuários finais. A linguagem deve ser clara, pesquisável e, acima de tudo, útil, tá bom? Foi reunido aqui 5 passos que devem ser seguidos para a utilização, como deve ser feito uma documentação do software, tá certo? A primeira é criar um plano de documentação, para deixar mais simples quando você for de fato fazer os objetivos, os recursos que vão ter, os guias e todos os tópicos que esse documento será tratado, tá certo? O segundo ponto é definir a estrutura e o design desse documento, para criar o conteúdo e definir como deve ser feito, chamar a atenção e cativar o público-alvo. O terceiro passo é fazer um documento estruturado, claro, com título, um subtítulo, com a visão geral, um índice, características e talvez um leia mais, dependendo do software da programação, caso seja muito longo, com as informações adicionais dentro desse leia mais. A documentação deve de análise fácil, uma apresentação fácil também, onde o usuário consiga encontrar rapidamente o que precisa, procurando tópico por tópico, onde seja muito fácil essa procura. O quarto passo é obter um feedback, primeiro na visão técnica, claro, para você se especializar e analisar onde é que você está errando na visão técnica. Porém, 90% desse feedback deve ser composto por pessoas que compõem ou fazem parte do público-alvo que você quer que esse software, que esse programa atinja. Você tem um feedback mais objetivo e dos pontos que você deve melhorar, não analisando somente a parte técnica, sempre vendo a parte humana, aonde você deve melhorar e quais os pontos que estão deixando passar. E o quinto passo é editar. Edite quantas vezes precisar dessa documentação, para que fique de fácil entendimento, tá certo? Para que não precise, de forma alguma, a pessoa chegar ao programador, ao usuário final, ou alguns administradores de trabalho de programação, chegar ao programador principal com algumas perguntas simples ou perguntas de análise mais técnica, revisar tudo e ter esse olhar técnico e editar quantas vezes for necessário, para que não precise ter é, essa necessidade de editar cada vez mais, para que sempre tenha essa atualização do software, tanto do software quanto do programa, tanto da documentação, tá certo? Então é isso, espero ter tirado a dúvida de todos, e por mais, é isso. Agora nós iremos falar sobre DoxyGen. DoxyGen é um software utilizado para gerar a documentação de um programa a partir da análise de um código escrito em C. Ou seja,
Ele é uma ferramenta padrão para a documentação de um código-fonte. A partir do Oxygen, você vai poder gerar um navegador de documentação online ou um manual de referência offline a partir de um conjunto de arquivos de origem documentados. A documentação de um programa, ela é muito importante para ser um complemento, para complementar o seu código e para tornar ele mais compreensível para quem for analisar os detalhes da implementação, assim como facilitar o entendimento do seu funcionamento. O uso do Oxygen para documentação de um código, ela é extremamente importante em termos de reusabilidade do software. Então, a documentação, ela se mostra de vital importância, visto que uma das principais funções de uma boa documentação de um código é apresentar ao usuário uma visão geral dos programas e a ser utilizado pelo código cliente, sem, no entanto, expor detalhes da implementação, tornando assim mais fácil a utilização e reutilização dele. Algumas das dicas dadas na hora de fazer a documentação de um código é que você seja sucinto ao escrever no Oxygen. Ele vai lhe ajudar a reutilização e a manutenção do código-fonte, como já foi falado. E ela vai disponibilizar a documentação profissional de bibliotecas para usuários do software, além de contribuir com a gestão do conhecimento. Aqui a gente tem basicamente um script para ser usado na hora de documentar o seu código. Então, você começa colocando informações de caráter administrativo, como seu nome. Aí depois vem a identificação da atividade a que se refere o programa. Depois a data em que foi produzido o programa. A partir daí vem a descrição informal e sucinta do que o programa faz. A parte sucinta ela é sempre destacada porque é preciso que você seja objetivo. Detalhezinhos eles não são tão importantes assim. Você não quer que a pessoa que vai ler o seu código, ela leia um texto e você faça comentários de pequenos detalhes. Você precisa ser uma pessoa objetiva na hora de fazer a documentação do código. Então, depois vão vir explicações sobre como operar o programa, ressaltando quais são as entradas, como serão solicitadas e quais são as saídas esperadas. Depois vem uma breve descrição dos algoritmos utilizados na resolução do problema proposto. E por último, vem as condições de contorno, ou seja, qual é o conjunto válido de dados de entrada para o correto funcionamento do programa, em que situação seu programa não funcionará. Então, a partir daí, todos os problemas recorrentes ao programa, eles serão resolvidos. Meu nome é Rodrigo e eu vou estar falando sobre comentários. Os comentários nada mais são do que trechos do código que não são levados em conta pelo compilador e vão estar servidos como um espaço para anotações dentro do código-fonte, permitindo que a gente tenha uma comunicação com outras pessoas que leiam nosso código. E, assim, os comentários vão estar sendo uma ferramenta extremamente importante dentro da nossa prática de programação, já que eles permitem essa comunicação instantânea com quem está lendo nosso código. No mesmo momento que a pessoa está lendo nosso código, a gente pode estar falando sobre o código, discorrendo um pouco sobre o código, explicando algo, a lógica do código, uma determinada função ou o propósito de uma variável. Então, facilita muito o entendimento do código e de como a gente organizou a lógica do código e a estrutura dele. Falando de forma simples, os comentários podem ser usados dentro do código de uma maneira mais geral. Falando, por exemplo, sobre os autores, sobre o contato para eles, sobre a função do código, sobre as modificações feitas nele, as modificações feitas nele, sobre implementações que precisam ser feitas, objetivos com o código, sobre correções que precisam ser feitas dentro dele. Ou, por outro lado, de uma forma mais específica, como se referindo a uma parte do código, uma função específica, ou, por exemplo, explicando uma variável, uma lógica que eu usei dentro de uma parte do programa.
Os comentários, de maneira geral, podem ser direcionados a 3 pessoas. Ao próprio programador, como, por exemplo, realizando lembretes ou notas do que você fez, do que precisa ser feito, do que você fez numa determinada função para se situar se você pegar o código um tempo depois. Pode ser para alguém fora do projeto, e aí você tem que ser mais detalhado, tem que estar explicando o funcionamento do programa, as suas funções, a lógica que você usou, como utilizá-lo. Pode estar dando também os créditos ao colaborador, falando sobre a equipe, botando o contato da equipe, e falando de uma forma mais geral sobre o projeto. E, por último, aos colaboradores. E aí a gente vai estar o quê? Explanando o que precisa ser implementado, o que precisa ser testado, o que precisa ser corrigido, o que foi feito na última atualização do projeto, explicando sobre a lógica que você usou em uma determinada parte do projeto, que vai ser importante para outro membro, por exemplo. Então, no geral, são esses 3 tipos de pessoas que podem ser selecionados nos comentários. E quando a gente está falando sobre o trabalho em grupo, o uso de comentários é extremamente importante dentro dessa prática. Já que é uma forma instantânea de a gente estar se comunicando com os outros colaboradores na hora que eles leem o código. Então, por exemplo, se uma pessoa não está disponível agora, não está podendo falar agora, você consegue pegar a parte do código, a partir dos comentários dela, a partir do que ela escreveu, explicando o código, você consegue estar sanando suas dúvidas de maneira mais simples e tá conseguindo ter mais produtividade, assim, sem perder muito tempo quebrando a cabeça para entender a lógica que uma pessoa usou ou tentando comunicação com a pessoa. Então, isso facilita o desenvolvimento do projeto pela equipe, da produtividade e etc. Já quanto à utilização do comentário, a sintaxe dele é extremamente simples. A gente tem comentários em bloco, onde a gente vai estar utilizando uma barra, um asterisco, para abrir o comentário em bloco e fechando com um asterisco barra. E já os comentários em linha, a gente vai simplesmente usar uma barra dupla. Aqui, como a gente está vendo, existe um espaço entre quando a gente abre e fecha o comentário e o comentário em si. Isso é pura convenção. A gente podia não ter espaços aí que ia ser funcional do mesmo jeito. Mas isso é convenção para deixar de maneira mais organizada. O mesmo caso a gente tem aqui na linha, onde a gente tem um espaço só para manter a organização do código. Vou estar mostrando agora um pouco da parte prática, mas como a gente viu, é bem simples a implementação dos comentários. Como a gente pode ver aqui, a gente tem o comentário em barra, onde a gente tem que abrir e fechar o comentário. E tudo que a gente escrever depois do fechado não vai ser mais comentário. O compilador vai levar em conta. Já no comentário de linha que a gente tem aqui, a gente vê que toda a parte da direita desse comentário vai continuar sendo utilizada como espaço para comentário. Toda essa linha, então, a partir das barras duplas, vão estar sendo utilizadas como comentário. Geralmente a gente usa isso mais na parte de variáveis. E a gente tem preferência por estar utilizando o comentário em bloco para deixar mais organizada. Como a gente pode ver aqui nessa parte, eu botei justamente uma função, a declaração da variável char e um comentário em bloco, abrindo e fechando. A gente vê que ele não interfere na variável. Já essa variável do tipo int aqui, que eu botei depois do comentário em linha, a gente vê que ela não está sendo levada em conta pelo compilador. Não vai ser levada em conta, vai ser levada em conta pelo compilador. Já que toda essa parte que é direita está sendo utilizada como comentário. Aqui a gente tem o pulo da organização, a gente bota aqui em cima da função comentário explicando o que ela faz. Aqui temos as funções, ficando aqui os condicionais, explicando sempre a lógica do programa. Então, como a gente consegue ver, é extremamente simples
E vamos ver agora que o compilador não vai levar nada em conta disso. O programa vai funcionar de forma normal, sem os comentários. Vai estar executando aqui. Aí, como a gente consegue ver, apenas as funções que a gente colocou estão sendo consideradas pelo compilador. Nada dos comentários aparece, nem dá erro, nem nada. O programa funciona normalmente com a utilização. Então, o que a gente consegue ver é que são uma estrutura muito importante na organização do nosso código para estar ajudando tanto a nossa equipe, se a gente estiver fazendo um projeto em grupo, até nós mesmos, quando pegamos o código depois de algum tempo e não lembramos como a gente desenvolveu ele. E um terceiro que não tem nada a ver com o projeto, mas está interessado em como a gente fez algum programa. Pois é. Então, é isso. Obrigado por estar acompanhando a gente e até a próxima.